querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu podcast Autoconhecimento Liberta. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta, atuo como terapeuta quântico, terapia holística, terapia integrativa, todas elas têm a mesma função, né? São formas de expressar diferente. E eu também me considero cirurgião de consciência, médico de almas. Convido você a me acompanhar no meu Instagram, Rafael_Bardini. Lá eu compartilho com você um pouquinho do dia a dia, trago algumas reflexões. Se você tiver alguma pergunta, é lá que você vai me perguntar também. Fica mais fácil, né, para eu poder te responder. Sugestões de temas de podcast também eu tô sempre aceitando, então vai lá no meu Instagram, me segue, coloca seu tema lá, coloca a sua sugestão, né? Eu vou voltar com frequência todas as terças-feiras a trazer episódios para vocês, episódios novos, e sentir esse chamado, né, de fazer isso novamente, porque é graças ao podcast que o meu caminho foi se abrindo, né? O podcast foi uma grande porta. Muitas pessoas chegam a mim através do podcast, então sou muito grato e honro muito esse trabalho que na pandemia eu decidi fazer, né? Despretensiosamente, e graças a Deus, ao universo, a vida se abriu, né? E eu percebo que muitas pessoas que chegam aqui no meu podcast é como se elas encontrassem a turma delas, sabe assim? A gente se encontrando, né? A minha turma. E como eu sempre falo, né? Sempre falei isso aqui, tudo isso é só um grande reencontro, né? Nós já nos conhecemos há muito tempo, quando nós nos olhamos ou quando nós nos escutamos, que no caso você nunca me viu. Eu nunca vi você, na verdade. Muitas pessoas me conhecem, mas eu não conheço. Eu posso cruzar na rua, eu posso nem saber quem é. Mas a sensação de que nós pertencemos uns aos outros no sentido de irmandade, no sentido de encontrei minha turma, né? Então esse podcast ele vem rasgando o véu para muitas pessoas, vem ajudando muitas pessoas com essas reflexões e com o meu compartilhar. E no episódio de hoje eu gostaria de falar com você sobre através de todos esses anos de estudo, mais de 10 anos de estudo, de pesquisa, eu sou um cientista, né? Eu já não tem como eu negar isso. Eu sou um cientista, eu sou um pesquisador. Não sou um cientista e pesquisador acadêmico, mas eu sou um cientista e um pesquisador por conta própria. Eu faço as minhas próprias buscas, as minhas próprias pesquisas e fui chegando a grandes conclusões, né? E claro, com a ajuda de grandes mestres, como por exemplo o professor Hélio Couto, Amit Goswami, Silvana da Cunha, quem mais? Monja Coen, Sri Prembaba, Maria Fuchs, através do Pio Campo, da dança terapia. Nossa, eu fui assim, né? Olhando para muitas coisas, né? Psicologia analítica, psicologia, enfim, toda a linha mental eu fui estudando, né? Para compreender. E qual que foi a minha busca? Minha busca foi compreender quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou. Eu estava perdido dentro de mim mesmo, né? Uma angústia existencial, uma falta de propósito, já não via mais propósito nas coisas que eu fazia, é como se tudo aquilo fosse muito vago, muito superficial. Então, ao longo desses estudos, eu cheguei a um entendimento, né? E aí que eu quero compartilhar ele aqui com você hoje, que é o quê? Quando a gente faz um caminho de autoconhecimento, o nome fala autoconhecimento, ou seja, então conheça a ti mesmo. Inevitavelmente você vai se deparar com a sua mente, você vai se deparar com um estudo muito avançado da ciência e das antigas espiritualidade, né? Onde fala que nós não somos o que pensamos, nós somos o observador, nós somos a consciência que observa a vida se manifestar. Então é como se nós estivéssemos o tempo todo assistindo um filme, o filme da sua vida, e o personagem é você, né? Então, eu assistindo ao filme da vida do Rafael, vendo esse filme passar.
Isso foi o que o autoconhecimento me trouxe, essa desidentificação com a persona, com a máscara, com o personagem. E quando a gente se desloca, se descola dessa identificação com o personagem, a nossa vida se torna muito mais satisfatória, você se torna muito mais dono da sua vida, é difícil as coisas tirarem você do seu centro, do seu eixo. Você já não alimenta o ódio, não alimenta a guerra, não alimenta a vergonha, a vingança, a culpa. Todas as emoções humanas, nós não mais alimentamos elas. Presta atenção no que eu falei, não alimentamos, isso não significa que elas não aconteçam. Elas continuam acontecendo, mas eu não alimento elas, né? Então, e a partir desse deslocamento da personalidade, eu comecei a perceber o que Jung chamou de self, né? Que é o eu sou. Em muitas visões religiosas é chamado de eu sou, né? Deus falava assim, né? Quem é você? Qual é o seu nome? Ele, eu sou, né? Então, self, eu sou. Ou dentro de uma linha mais psicanalítica ali de Freud, ele vai chamar de, se eu não me falha a memória, de superego, né? Mas a linha de Freud não me pega muito assim, porque não faz sentido para mim eu ter um superego. Porque o que eu entendo é o ego que causa problema em tudo, é eu estar apegado ao ego que me prejudica. Então o Freud ele vem numa pegada onde ele quer melhorar o ego, e o ego não tem como ser melhorado. E Jung vai para um caminho que existe o ego e o self. Uau, aqui eu me identifico, porque tem espiritualidade, tem ciência e espiritualidade falando a mesma coisa. E quando eu fui para esse caminho, consegui perceber, enxergar isso com os meus próprios olhos, porque uma coisa é você ter teoria, né? Uma coisa é você ler no livro, uma coisa é você estar aqui me escutando, me assistindo, porque agora está sendo compartilhado no YouTube também, né? Então uma coisa é você estar aqui me acompanhando, me assistindo, me escutando, coletando informação, coletando conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer a experiência do que eu estou falando. E você enxergar pelos seus próprios olhos o que eu estou falando. E por isso que eu sempre falo, não acredita em nada do que eu falo. Faz a experiência e vê o que acontece, vê se eu tenho razão. Então, a partir desses estudos, eu encontrei duas coisas dentro de mim, aliás, duas coisas dentro de mim, e que isso me facilitou a explicar para as pessoas, para ajudá-las também a encontrar o propósito de vida delas. Então, vamos lá. Então, quais são essas duas coisas que eu encontrei? Eu encontrei a personalidade original, que é aquela que você vem de fábrica. Imagina que você compra o seu celular já vem com software, com uma programação de fábrica. Você não precisa baixar coisa nele, você não precisa ser o programador do seu próprio celular ou computador, né? Vamos falar de celular, que é mais fácil. O celular, você compra, ele já tem um sistema operacional dele. Se você compra um iPhone, você vai ter o iOS como sistema operacional. Se você compra qualquer outra marca, você vai ter Android. Normalmente é isso. Outras marcas ali eu já não desconheço. Vamos falar do básico. Android, iOS. Ponto. Já vem de fábrica, é uma programação de fábrica. Depois você começa a criar programas dentro desse programa de fábrica. Então você começa a instalar novos aplicativos ali dentro que não veio de fábrica, né? Então, a personalidade original, ela é essa persona, é esse seu jeito de ser que já veio da origem do intra-UTI, né? Você já trouxe isso no teu espírito, na tua alma, seja lá o nome que você quiser dar para isso. Você já trouxe na tua bagagem uma personalidade original. Você não precisa de ninguém instalando aplicativos em você, tá? O que você precisa ou precisou é de pessoas que estimulassem você para você só lembrar quem você já é. Só que o que aconteceu com o decorrer da humanidade? Quando nós chegamos aqui, nós fomos tendo uma programação condicionada. Então, por exemplo, você é uma menina e gosta de brincar de carrinho. Isso vamos falar lá atrás, né? Daqui a 30 anos atrás.
Você é uma menina que gosta de brincar de carrinho, subir em árvore, jogar bola, coisas de menino. Aí existe essa... Pronto, aqui já começa uma programação condicionada. Então, coisas de menino, coisas de menina. Isso aqui é uma programação condicionada. E a partir dessa programação condicionada, você foi reprimindo quem você já é, a sua natureza, a sua essência como ser humano. Essência como ser humano. Existe uma essência como self, uma essência como espírito, como alma, como um ser de luz que você é. E existe uma essência como ser humano. Então você tem a essência humana, que é o que, se você se tornar aquilo que você já veio programado a ser, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você nunca vai ter depressão, nunca vai ter ansiedade, você não vai se sentir solidão, você nunca vai ter nenhum tipo de problema emocional. Nada vai te afetar. Por quê? Porque você já veio com a programação original. Isso é o que a gente chama de propósito de vida. Propósito de vida é quando eu olho para minha programação original e eu me permito ser aquilo que eu já sou. Então não é nem eu permito ser, né? Eu sou aquilo que sou, ponto. E solto todas as programações condicionadas. Então essa personalidade que a ciência fala que é formada do 0 ao 7, do 7 aos 14, e é de acordo com o relacionamento que tem com o pai, com a mãe, com os criadores, essa visão, ela é ainda uma visão da personalidade condicionada. Mas existe uma personalidade original. E tem como você... E quando você faz um caminho de autoconhecimento, você vai em busca, no resgate dessa princesa no topo da torre. Você é o herói montado no cavalo, ou a heroína montada no cavalo, como Joana d'Arc, e você vai salvar a princesa e matar os dragões. Então toda essa jornada do herói é para resgatar aquilo que já somos, a nossa essência. Então, como humano, nós temos uma personalidade original. Bom, a partir dessa identificação, qual é essa personalidade original, nós encontramos o nosso propósito de vida, né? Então, convido você e estimulo você para que você busque pela sua origem. Busca pela sua originalidade. Quem é você? O que é que você gosta de fato? Você gosta de usar realmente essas roupas de marca que todo mundo fala que é legal usar? Você gosta de fato de usar esses sapatos, não sei o que, Ou você é uma pessoa simples, que gosta de coisas simples, que gosta de pé no chão, que gosta de subir em árvore ainda, que gosta de morar no meio do mato? Quem é você? Muitos de nós estamos totalmente desconectados da nossa originalidade. E estamos vivendo um fake. De fato, um fake. É uma persona, é aí que tá, persona. Há máscaras, nós vamos colocando máscaras e para cada pessoa a gente usa um tipo de máscara, né? E não estamos felizes com o que estamos vivendo. Se nós pararmos para olhar de verdade, não estamos felizes com o que estamos vivendo. Então hoje nesse episódio eu quis dar uma pinceladinha, quis trazer um pouquinho para você essa reflexão que o autoconhecimento me proporcionou. E essa teoria da personalidade original e da personalidade condicionada eu nunca escutei em nenhum lugar, né? Isso foi uma coisa que eu acabei criando por mim mesmo, assim, né? Nas minhas reflexões eu falei, cara, a gente tem uma parte nossa que é original, que não precisa ficar ensinando nada, a gente já sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, né? O problema é que nós fomos nos permitindo, foi assim mesmo, a gente foi sendo condicionado pelos mais velhos, né? Então quem chegou primeiro foi programando e aqui a gente foi se perdendo, né? Aí tem aquelas pessoas que vêm e falam, não, eu não gosto disso que você está falando, eu gosto disso aqui que eu gosto, né? E normalmente ela é mal vista, né? Essas pessoas que defendem o que elas gostam ou o que elas querem, que não é uma defesa, simplesmente é isso e ponto, né? É mal visto. Então nós estamos num momento de resgate dessa origem, né? Mas lembra, você já é quem você está tentando se tornar. A verdade é essa. Você já é. Basta você se permitir ser o que é, sem ficar tentando se moldar ao outro, se moldar ao sistema. Vai se permitindo ser quem você é. Vai se permitindo fazer o que você está a fim de fazer, sempre com muito respeito ao seu corpo, respeito respeito à sua vida. A vida é importante ser respeitada, né? Então, aquilo que não vai prejudicar a sua saúde, que não vai depreciar teu corpo, é isso aí,
né? Aquilo que deprecia, porque senão as pessoas usam como desculpa, né? Ah, então eu adoro fazer isso. E o que ela busca fazer é uma coisa que deprecia o corpo, acaba com a saúde física, mental, emocional, que são os vícios, né? Os vícios qualquer. Então, eu gosto disso. Não, aí você tem que tomar cuidado, porque de repente você está viciado numa coisa e não está percebendo. Então, como é que eu sei, Rafa, o que é meu original e aquilo que eu gosto? É aquilo que não prejudica a tua saúde. É aquilo que deixa você feliz, satisfeito, satisfeita e não prejudica a sua saúde e também não prejudica as outras pessoas. É muito importante, porque isso é em todos nós. Não é difícil, tá? Não é difícil, é simples. É mais fácil do que imagina. O que a gente precisa é só soltar os condicionamentos que nós recebemos. Esses condicionamentos não pertencem a você. Essas ideias não pertencem a você. E isso tira você do teu propósito. E quando você não tem um propósito na vida, a vida não faz sentido. Então, muito importante isso também, sabe? Tem um propósito, seja ele qual for. O meu propósito é montar um galinheiro para cultivar galinhas felizes e vender ovos de galinhas felizes. Não importa. Vai fazer alguma coisa. Tenha uma missão, tenha um propósito e não fique esperando cair do céu. Crie você sua missão, crie você seu propósito. É disso que Deus está precisando. O plano espiritual está precisando de pessoas que se movimente, que não fique de braços cruzados esperando o OVNI descer do céu, porque não vai, sabe? É você escolhendo o que você quer fazer. É livre-arbítrio. Não tem como eles ficar impondo para você nada. Essa era já acabou. Essa era da imposição já foi. Foi necessária, foi importante. Os médiuns daquela época eram praticamente possessão mediúnica, né? Assim, não tinha pensamento, não tinha mais nada, a pessoa apagava, ela só acordava a hora que a entidade ia embora, aquele espírito ia embora do corpo e aquele espírito fazia milagres. Hoje não precisamos mais disso, aquilo foi necessário. Hoje nós precisamos assumir o nosso lugar no mundo, como os filhos e filhas de Deus, irmão de Jesus, vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais. E um dos caminhos para você alcançar e chegar nesse lugar é compreendendo com a personalidade original, a personalidade condicionada. E se você quer se aprofundar nesses estudos, eu convido você a vir estudar comigo no ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento. O ICA é uma escola iniciática, onde nós estamos trazendo ciência e espiritualidade falando da mesma linguagem e dessa forma trazendo um bálsamo para muitas pessoas que estão totalmente perdidas, tanto na questão espiritual quanto na questão humana mesmo. Então eu falo que é desenvolvimento humano, porque você vai entender lá sobre personalidade, você vai entender quem é você vai aprender como lidar com as sombras psicológicas, o que é sombra. Nossa, tudo você vai aprender. Tem um módulo só de mecânica quântica, tem um módulo só de sombras, que mais? Tem um módulo só de metafísica, tem um módulo só de espiritualidade, que atualmente é o que eu estou trazendo informações sobre espiritualidade, cosmologia. A gente está falando também sobre ufologia, tá tudo junto, né? Espiritualidade, ufologia, ciência, porque tá tão bonito o nosso momento planetário que tá fácil de compreender tudo isso como uma coisa só, aquela famosa teoria que unifica tudo, né? Bom, é isso. Assim falei com muito amor, desejo para você muita luz e muita paz e até o nosso próximo encontro.